viver na presença do Senhor, essa vida na presença do Senhor, ela é incomparável. Mas não quer dizer que nós não venhamos passar por provações, que nós não vamos enfrentar lutas. E o tema dessa mensagem hoje é: quando o inimigo se levanta, reticência. Não vai ter slide hoje não. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Quero fazer a leitura aos poucos com você, porque essa palavra, ela veio no meu coração muito forte na quinta-feira. Veio no coração muito forte na quinta-feira passada, nessa última quinta-feira. E eu estou meditando nela já tem um bom tempo, o Senhor tem falado comigo. Eu tenho tomado posse dessa palavra e eu quero ministrar a sua vida, eu quero compartilhar com você. O tema dessa palavra, como eu já disse, é quando o inimigo se levanta. Você encontrou o primeiro livro de Crônicas? Então vamos esperar mais. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Não sei se eu disse o capítulo. Primeiro Crônicas, capítulo 14. Graças a Deus. Primeiro Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 8. Acompanhe essa leitura comigo e a gente vai e deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei em todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Deixa a sua Bíblia aí aberta e olhe para mim. Esse texto, querido, ele aponta também para mim e para você. Nós que desejamos encontrar uma vitória do Senhor na nossa vida, nós que clamamos por uma vitória, nós que lutamos batalhas para termos vitórias em determinadas áreas da nossa vida, esse texto aponta também para você. E é muito interessante essa história aqui de Davi. Davi, ele foi ungido rei de Israel 3 vezes. Não sei se você já tentou para isso na sua leitura. Davi, ele foi ungido rei de Israel em 3 momentos durante a sua vida, né? E ele, quando escreve o Salmo 23, quando ele diz assim: na presença dos meus inimigos, né, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na presença dos meus inimigos, o Senhor vai me servir uma mesa completa. Davi sabia exatamente o que era estar na presença de um inimigo que se levantava contra ele com muita força, com muita vontade de destruir. Mas ele sabia que Deus já havia lutado por ele. Ele sabia que Deus já estava entregando a ele vitórias e também a todo Israel. Quem está aqui diz amém. Ele sabia que foi na presença dos inimigos que ele encontrou as suas maiores vitórias na sua carreira. Os inimigos mais ferozes, muitas vezes mais numerosos do que o seu exército, mas o Senhor sempre esteve com ele. Ele sabia muito bem que quando o inimigo se levantava, por trás desse inimigo tinha uma força espiritual do mal, mas detrás também desse inimigo existia sempre uma conquista, um nível de conquista, um nível de vitória da parte de Deus para ele e para o povo. Quando ele foi ungido rei, ele recebeu ali a unção do Senhor, através de Samuel, que era o dirigente de Israel, era juiz de Israel, fazia ali o papel de rei, fazia o papel ali de sacerdote, de sumo sacerdote de Israel. E ali, ele é ungido rei. É interessante, que quando ele é ungido rei, aqui a gente vai lá para, se não me falha a memória, 1 Samuel, eu acho que é capítulo 14, não, capítulo 16, a gente vai ver a unção de Davi quando ele tinha mais ou menos entre 16 anos, outros vão dizer que ele tinha 16, 17, bom, entre 15 e 17 anos, vamos fazer aqui uma média. Ele é ungido rei de Israel por Samuel, naquela passagem bíblica marcante, onde o seu pai Jessé manda passar todos os irmãos, Eliabe, passa Samar, e Samuel vai julgando a aparência, não é esse, não é aquele, não. Quando não tinha mais ninguém, lembram de Davi, ele chega lá, aquele adolescente com cheiro de ovelha, com cheiro de pastor de ovelha, e ele é ali, ungido rei de Israel. Interessante que Samuel ele vai usar um chifre de azeite, derrama azeite sobre a vida de Davi, consagra ele, unge ele como rei de Israel. Mas logo depois
reunião magnífica para Davi, para os seus familiares, acredito para o seu pai, para sua mãe principalmente, né? Para os irmãos nem tanto. Mas ele, no outro dia, ele volta para cuidar das ovelhas. Ele volta para o curral das ovelhas, ele volta para onde ele estava, Tiago. E é interessante que eu fiquei imaginando assim, eu já imaginei o pensamento de Davi. O pensamento de Davi, será que Davi, em alguma noite, cuidando daquelas ovelhas, disse assim, nossa, eu acho que Samuel errou. Eu acho que Samuel errou, eu acho que Samuel foi movido ali, ele foi a emoção, eu acho que não foi Deus, porque eu fui ungido rei e estou aqui cuidando das ovelhas, as mesmas ovelhas, numa mesma noite. Mas querido, deixa eu dizer algo para você. Deus não erra quando Ele derrama a unção dEle sobre um filho. Deus não erra quando Ele libera uma promessa sobre um filho. Deus não erra quando Ele libera uma palavra de providência, de provisão sobre o filho. Não, Deus não erra. Deus não errou com Davi. Deus não errou comigo. Deus não errou com você. A grande questão é que você e eu, nós precisamos entender. Enquanto o tempo daquela unção não chegou para se manifestar, é porque eu e você estamos passando o processo. Enquanto aquela vitória não chega, porque eu e você, nós não estávamos ainda prontos para que aquela promessa se cumpra, para que aquela unção seja completa na nossa vida. Eu e você, a gente tem que ter isso na nossa mente, porque o inimigo vai trabalhar tentando fazer, sabe o quê? Minar a sua confiança, minar a sua alegria. Não, mas espera aí, mas eu fui ungido. Não, mas espera aí, mas Deus falou comigo. Não, mas eu tenho um ministério. Não, mas eu tenho uma chamada. Mas as coisas ainda não aconteceram, querido, descansa. Descansa. Porque quando Deus, Ele fala, Ele não está apenas falando, não, Ele já agiu. Quando Deus libera uma palavra, Ele não está dizendo não, Ele já fez as coisas acontecerem, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido, me ajuda aí a pregar, glória a Deus. Estamos no meio do processo, vão se passar aí cerca de 15 anos, e aí já tem Davi agora com cerca de 30 anos. E agora Davi recebe a segunda unção de Davi, segundo Samuel capítulo 2, ele vai ser ungido rei sobre Judá, sobre Hebrom. E ele vai reinar ali sobre Judá, sobre Hebrom, 7 anos. Aí se você passa as folhas da Bíblia, você vê 2 Samuel capítulo 5, já aí, ali Saul já havia morrido, e ali sobre todo Israel, Davi é ungido rei. Agora a promessa se cumpre. Agora a unção torna-se completa. Aleluia. Chegou a hora de Davi realmente receber do Senhor e receber dos homens aquilo que Deus havia entregado a ele cerca de 14 anos atrás. Chegou a hora, agora Davi estava pronto. Deus tem uma visão para mim e para você, guarde isso. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra. E as palavras de Deus, elas sempre irão acontecer, aleluia. Nós é que não chegamos no Cronos, nós é que não chegamos ainda no tempo devido do nosso Deus. E Ele fala, Ele cumpre, sabe por quê? Porque não tem a ver comigo e com você. Quando Ele libera uma palavra, tem a ver com o caráter dEle. Quando Ele libera uma palavra, não tem a ver com a minha história ou com a sua, não, tem a ver com Ele, porque Ele liberou, Ele faz acontecer, Ele faz cumprir, é Ele que abençoa, aleluia. E agora está Davi, cerca dos seus 37 anos, rei sobre todo Israel. Mas é aí que chega a parte do texto onde a gente lê o primeiro versículo. E é interessante a gente guardar isso, porque o versículo vai dizer para mim e para você: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei em todo Israel, foram com todo o exército para prendê-lo. Querido, isso daqui é uma lição chave para mim e para você. Quando Deus te abençoar, vigia e prepare para a batalha. Essa é a primeira lição. Quando Deus te abençoar, quando Deus fazer a bênção chegar, quando Deus fazer aquela promessa se cumprir na sua vida, vigie. Não esteja apenas desfrutando, não, vigie. É interessante, na hora que ele é ungido rei sobre todo Israel, os filisteus se levantam contra Davi. Nossa, tem tudo a ver comigo e com você. Sabe por quê? Porque na hora que nós tomamos uma decisão, na hora que o nosso inimigo se levanta contra nós,
Nessa hora, se levantou contra nós. Por quê? Porque você recebeu uma bênção de Deus. Quem sabe você pagou uma dívida que tirava o seu sono. Você venceu. Quem sabe você deixou a depressão de lado. Você venceu. Quem sabe você conquistou algo que você semeou tanto tempo. Você venceu. Você realizou um projeto que estava no seu coração. Você deu um basta naquelas coisas, naquelas picuinhas que estavam consumindo o seu casamento, estava consumindo o seu relacionamento entre você e seus filhos. Você venceu isso nessa hora. Assim como o inimigo se levantou contra Davi, ele vai se levantar contra mim e contra você. E aí nós precisamos estar atentos. Eles vão se levantar contra nós, sabe por quê? Porque enquanto a promessa de Deus não se cumpre totalmente, enquanto a promessa de Deus não se cumpre, nós não estamos ainda incomodando o inimigo. Mas vai chegar uma hora que a promessa vai se cumprir. Porque exatamente na hora que ele foi ungido rei, exatamente na hora que a promessa se cumpre, os filisteus se levantam contra Davi. Por que exatamente nessa hora? Por quê? Já parou para pensar nisso? Porque Davi, por exemplo, ele morou em Ziclague. Ziclague era território dos filisteus. Por que os filisteus não levantaram contra Davi quando ele estava lá, no seu território? Ou porque não prenderam Davi e até mataram Davi quando ele estava lá em Gate, território dos filisteus? Por que os filisteus não se voltaram contra ele quando Davi guerreou por eles? Por quê? Já parou para pensar nisso? A ameaça para o inimigo é quando você decide cumprir as promessas e os projetos que Deus tem para a sua vida. Aí você começa a mexer com o inimigo. Quando você diz assim, não, eu tenho um chamado para trabalhar na obra do Senhor, eu tenho um chamado para a introdução, eu tenho um chamado para o culto infantil, eu tenho um chamado para ser um professor, eu vou fazer algo, querido. É bênção de Deus, mas você não pode retroceder, porque o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Quando você decide assumir aquilo que Deus ele colocou aqui na sua frente, você deseja tomar posse daquilo que Deus um dia prometeu para você. Quando você diz assim, não, eu vou sair da inércia, não, agora eu vou servir a Deus com inteireza de coração. Não, agora eu vou me dedicar a Jesus, eu vou amar a Jesus de verdade. Aí o inimigo levanta. Aí os inimigos se levantam contra mim e contra você. Mas deixa eu te dizer algo, ele não se levanta contra você, a pessoa. Ele não se levanta contra você, o filho de Deus, não. O problema do inimigo não é apenas contra mim e contra você, não. O alvo principal dele, sabe qual é? É a unção que Deus derramou sobre a sua vida. É contra a promessa que Deus derramou sobre a sua vida. Ele não quer que a unção se cumpra. Ele não quer que a promessa se cumpra. Ele não quer que você tome uma posição realmente de servir no reino. Ele não deseja isso. E quando nós viramos a chave, a gente diz assim, não, eu vou de encontro à promessa, eu vou de encontro ao meu chamado, eu vou lá, eu vou encontrar com ele. Aí pronto, o inimigo vai se levantar contra mim e contra você. Mas é contra a unção de Deus. Tem algo muito por trás, é muito maior por trás. Davi, ele pede para ser rei? Ele não pede para ser rei. A unção chega porque Deus havia escolhido. Você pode não ter pedido por esse chamado, ou você pode não pedir para trabalhar, mas você sente um desejo no coração para servir na obra. Você sabe que Deus ele ungiu você para determinado chamado. Você tem a oportunidade de dizer, sim, Senhor, vou receber esse chamado, vou para a batalha porque o Senhor vai comigo, ou simplesmente viver uma vida sem propósito, sem sentidos. Porque vida sem propósito é viver fora totalmente da vida, do projeto de Deus. Os filisteus levantaram-se contra o próprio Deus. Não foi somente contra Davi. O problema agora, Deus tomou as dores de Davi. Deus tomou as dores do seu povo. Deus tomou. Deus luta por mim e por você. Ele continua lutando. Quem crê nessa palavra? Ele continua lutando por mim e por você. Se você abraça o chamado, você vai enfrentar batalhas. Mas pode ir porque o Senhor é com você. Pode ir porque o Senhor é contigo. Quem sabe você é aí, arde no seu coração para você ser um professor. Arde no seu coração de você abençoar a casa do Senhor com seus recursos.
Quem sabe arde no seu coração você abençoar outras pessoas com uma palavra. Por isso que às vezes você se depara com alguém que você nem sabe o porquê está olhando meio troncho para você. Você não fez nada para ele, você não fez nada para ela. Se levantam contra. Mas descanse, Deus está no controle de tudo. Descanse, Deus está no governo de todas as coisas. Sabe por que se levantam contra mim e contra você? Porque Deus está nos abençoando. Sabe por que o império das trevas levanta-se contra mim e contra você? Porque nós estamos aí de posse de promessa. Nós estamos aí de posse de vitória do nosso Deus. Não se trata de você, mas se trata daquilo que está sobre você. É sobre aquilo que Deus te entregou. Você tem algumas opções. E aqui eu faço um paralelo que eu achei fantástico, a história de José. José lá ainda na casa do seu pai, ele não pede a túnica. Ele não pede a túnica. Simplesmente o pai deu a túnica para José. Não é assim que diz a história? Gênesis capítulo 37 vai começar a contar a história de José. Ele tinha uma opção. Ou ele podia guardar a sua túnica intocável, pegar, não, essa túnica aqui meu pai me deu, mas sabe o que acontece? Meus irmãos, eles não estão gostando que eu use essa túnica. Os meus irmãos não estão gostando que eu use essa túnica aqui listrada. Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou guardar o presente do meu pai e vou ficar bem com os meus irmãos. Ele podia ter feito isso, mas graças a Deus que ele não fez. Graças a Deus que ele preferiu que as pessoas não gostassem dele, mas que Deus olhasse para ele, conhecendo o coração, para que o pai olhasse para ele e dissesse assim: meu filho está usando aquilo que eu entreguei a ele. Você tem a opção. Você pode pegar o seu dom, o seu talento, enterrar para ficar bem com as pessoas, simplesmente você pode usar. Pessoas vão se levantar contra você, mas quer saber? Melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens. Melhor é agradar ao Senhor. Davi simplesmente podia retroceder, mas não, Deus entregou a unção. E olha só, olha como diz o texto. Tendo os filisteus invadido, agora continua, versículo 9. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, que quer dizer o Senhor destrói. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, Davi ali ordenou que fossem queimados, e os filisteus voltaram para os vales. Querido, segunda lição para mim e para você: diante dos levantes, mantenha-se na posição. Diga assim: eu irei me manter firme a minha posição. Aleluia. Os filisteus se levantaram. Davi manteve a sua posição. Foi só os filisteus saberem que Davi havia se tornado o quê? Rei. Que eles levantaram para guerrear contra Davi. Foi só saber que a unção chegou, que os filisteus levantaram-se para batalhar contra Davi. E é interessante essa história. Davi levanta o exército do Senhor, o exército de Israel, vai caminhar cerca de 3 quilômetros, e ele, antes de dar batalha, ele ora: Senhor, devo perseguir esses inimigos, Senhor, devo batalhar contra eles. E é interessante, olha só, olha como Deus, Ele luta as nossas lutas. Ele diz assim: Davi, vai, e que você vai lá no vale, você pode ir, porque semelhante a um enchente que vem arrancando tudo, que vem puxando tudo, vai destruindo tudo, assim vai ser o exército de Israel contra os filisteus. Pode ir, que a vitória está nas suas mãos. Pode ir, Davi. Você não achou que os inimigos eram mais fortes do que você? Pode ir, eu vou te dar uma grande vitória, aleluia. Como o romper das águas. Querido, é assim que Deus, Ele nos entrega as nossas vitórias. Quando você menos espera, vai ser semelhante ao romper das águas.
Quando você menos espera, vai sair arrastando tudo aquilo que tem que ser arrastado, tirando tudo aquilo que tem que ser tirado, movendo do caminho tudo aquilo que tem que ser movido. É assim que Deus faz. É assim que Deus batalha por mim e por você. Aleluia. É interessante que o texto nos conta que os deuses dos filisteus caíram, ficaram no vale. Foi o que Davi fez com os homens. Pegaram, não era de ouro, alguns eram de bronze, outros eram de prata. Tinha valor. Mas, querido, guarde uma coisa: aquilo que o inimigo nos entrega não tem valor nenhum. Aquilo que o inimigo entrega e coloca assim de mão beijada, um ídolo de ouro, uma estátua de ouro. Davi pega tudo, os homens pegam tudo e queimam. Porque quem te abençoa é Deus. A bênção do Senhor vem de forma lícita. A bênção do Senhor vem de forma decente. A bênção do Senhor vem de forma que não acrescenta dores. Ninguém pegou um ídolozinho de ouro. Não, eles sabiam que eram consagrados ao inimigo. E ali tinha ordem do Senhor. Ali tinha ordem do Senhor. Queima tudo. Botaram tudo para baixo, queimaram tudo. E é interessante que, como uma enchente, o exército de Israel veio varrendo tudo. Mas o texto continua, porque não foi ainda a vitória total. Ei, nunca, escute só, enquanto Deus não te entrega a bênção total, lute uma, lute duas, lute 3 batalhas, lute 4, lute quantas forem necessário, mas jamais abandone a luta, porque Deus vai te dar a vitória completa. A vitória do Senhor é completa. E aí o texto vai dizer a mim e a você: olha aí, ó, o inimigo vai voltar, vai recuar. Os que sobraram se fortalecem. E eles não cansam. Eles não cansam, né, irmãos? Eles não cansam. Eles não cansam. E vão de novo com a investida contra Davi. Olha o texto. De novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. É interessante, irmãos, que de novo Davi consulta a Deus. Mas veja bem, eram os mesmos inimigos, era o mesmo campo de batalha. Deus já havia sido consultado antes. Deus já havia falado que era para eles batalharem. Por que é que, com o mesmo inimigo, a mesma perspectiva aos olhos de qualquer um que estivesse ali desapercebido, ao invés de ir batalhar novamente, ele vai consultar a Deus de novo? Parou para pensar nisso? Deus já tinha dado uma vitória esmagadora. Mesmo inimigo, mesmo campo de batalha, mesmo lugar que eles estavam. Está aí a chave de uma das grandes, está aí uma chave, um dos grandes ensinamentos que Davi traz para mim e para você. Sabe qual é? Sempre consulte a Deus. Sempre consulte a Deus. Sempre consulte a Deus nas pequenas, nas grandes decisões da sua vida. Davi sabia muito bem que para cada nível de batalha, para cada batalha existia uma estratégia diferente. Ele sabia muito bem. Não era a primeira batalha dele. Ele sabia que aquilo que se levantou naquela hora não era igual o mesmo inimigo que tinha se levantado poucas horas atrás. Não. Fale comigo, diga assim, de novo. Diga assim com vontade, diga assim, de novo. Pois é, de novo, né, irmão? De novo. Orar. De novo vir para a igreja. Né? De novo vir para a igreja no domingo de tarde. De novo uma nova semana. De novo. Depende da perspectiva que você está colocando nesse de novo. A nossa vida ela é cíclica, mas nós não andamos em círculo, não. A nossa vida ela está no espiral de Deus. Quem está aqui comigo? Nós damos volta, mas não estamos no mesmo lugar. Damos volta, mas subimos. Assim é a nossa vida. Se você está aí no espiral de Deus, a sua semana vai ser a mesma semana, mas você vai estar com outra perspectiva. Serão os mesmos dias. Você vai voltar para a mesma casa, vai voltar para a mesma família, graças a Deus. Você vai voltar para o mesmo trabalho amanhã que você deixou na sexta-feira, mas a sua perspectiva está diferente.
porque você entende hoje que Deus está lutando por você, porque você prestou um culto vivo, santo e agradável a Deus. É a mesma igreja, no mesmo lugar, mas cada dia que nós chegamos aqui a perspectiva é outra. O nosso coração é movido de uma forma sobrenatural para receber de Deus, sermos encorajados para mais uma semana de vitórias. É assim que acontece, de novo, graças a Deus, de novo. Vai começar uma nova semana, de novo, aleluia, de novo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando Davi busca a instrução de Deus, quando Davi ele ora ao Senhor, ele tem o entendimento de buscar ao Senhor em todas as coisas. Será que você tem buscado? Responda no seu coração. Será que você tem buscado a Deus para as suas decisões naturais da vida? Irmãos, esse de novo que a Bíblia está trazendo aqui, é o grande segredo de Deus nos dar uma nova estratégia diante de uma nova oração. Uma nova estratégia, uma nova unção, um novo tempo, uma nova visão para aquilo que está se apresentando a mim e a você há tanto tempo. Uma mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança de pensamento. Olha o texto. De novo, Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente. Nossa. Pare comigo aqui. Já pensou se Davi tivesse usado a mesma estratégia que ele tinha usado poucas horas antes? De uma grande vitória, ele teria uma grande derrota. Quem sabe Davi poderia ter sido até morto nessa batalha, se ele vai com tudo, vai no calor da emoção, sem consultar a Deus. Ele poderia até ser morto. Quantos homens poderiam de Israel ter morrido? Não, passou perto essa. Se ele tomasse a mesma atitude. Mas graças a Deus que Ele ensina a mim e a você que de novo nós precisamos orar diante de todas as batalhas que nós enfrentamos. Olha o que é que diz o texto. Aí Deus diz assim: não ataque pela frente, mas dê a volta por detrás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, sai para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Aleluia! E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Você pode aplaudir a Jesus, querido, por esse versículo. Diga comigo, diga assim: de novo, de novo. Todas as vezes que nós temos essa oportunidade de fazer algo de novo, de orar de novo, nós temos a oportunidade de recebermos a instrução para que a gente não venha errar novamente. Para que a gente não erre. Irmãos, como é bom aprender. Irmãos, como é bom nós ganharmos novos conhecimentos. Como é bom a gente sentar e ouvir quem tem mais experiência do que a gente. Como é bom a gente ouvir quem já está na estrada há mais tempo do que nós. Como é bom a gente ouvir, né, pessoas que têm uma palavra da parte de Deus para mim e para você. Como é bom a gente ouvir. Eu gosto de falar, mas da mesma forma eu também gosto de ouvir. Eu gosto de aprender. Eu gosto de ver pela ótica das outras pessoas. Porque se assim eu faço, eu vou me dando a oportunidade de errar até menos. A probabilidade de erro, ela é muito menor, graças a Deus. Quando Davi é afrontado pela primeira vez, Deus deu uma estratégia. Vai pelo meio. Na segunda vez, ele ora e diz assim: não, consulta ao Senhor, não vá pelo meio, não. Você vai dar a volta, se esconda por detrás das amoreiras. Amoreiras aqui é uma árvore balsâmica com folhagens densas. Bastava as amoreiras estarem ali para que causasse uma grande cortina verde, para que os inimigos não vissem Davi e o exército do Senhor. Deus disse assim: se esconde atrás das amoreiras. Agora, Davi, se liga no negócio. Fica olhando para cima. Esse é o verdadeiro olho para cima. Porque quando você ouvir acima das árvores um estrondo,
Não é para você sair correndo, não. Foi porque o meu exército chegou na terra para guerrear em seu favor. Quando você ouvir o estrondo, não sai correndo, não. Olha, coisa triste é crente que sai correndo diante de todo e qualquer estrondo. Não, de jeito nenhum. Deus disse assim: fica esperto, porque quando você ouvir a copa das amoreiras, um estrondo, vai o vento balançar, é o meu exército. É o meu exército que chegou e vai lutar por você. Você ouviu, você teve a percepção, você ouviu a minha voz, a primeira vez você foi de frente, eu estava com você, te dei vitória. Agora, o nível dessa batalha é muito maior, Davi. Quem vai guerrear é o meu exército. Não é assim que está na sua Bíblia? Quem vai guerrear é o meu exército, aleluia. O meu exército, olha aí, combate, saia para o combate, pois esse é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus, aleluia. Por que foi que Deus disse isso a Davi? Lembre-se, porque a afronta não foi contra Davi, a afronta foi contra a unção que Deus derramou na vida de Davi. Quando pessoas, quando circunstâncias levantam-se contra mim e contra você, levantam-se contra aquilo que Deus te deu, uma coisa é certa, querido, mantenha a sua posição, Deus vai agir. Mantenha a sua posição, Deus vai agir. Mantenha-se firme. Lembre, prefiro agradar a Deus do que agradar as pessoas. Prefiro agradar o Pai. Prefiro fazer a vontade do Pai. E essa história ela é linda, porque ela olha como é que ela vai encerrar, como é que essa história ela termina. Depois que a copa das amoreiras dobrar, vai ouvir um estrondo. Quando tiver estrondo, fica na posição, fica na posição. É o meu exército que está chegando, é o meu exército que vai lutar aí junto com vocês, vai lutar em seu favor, aleluia. Quando eu e você nós nos posicionamos, Deus cuida de tudo. Quando eu e você nós nos posicionamos, Deus vai fazer, aleluia. Davi não ia deixar o reinado dele simplesmente porque os filisteus se levantaram. Não. Na mesma hora que se levantam, ele sai para a batalha. Esse texto é fantástico. E nos diz que Davi lutou com a estratégia do Senhor e Deus deu uma grande vitória. A partir daí, a fama de Davi, que já era grande sobre todo Israel, agora vai além das fronteiras. Agora vai muito mais além. Agora vai muito mais além, vai muito à frente. O texto vai nos dizer que o Senhor concedeu vitória, fez Davi como o Senhor lhe ordenara. E conseguiu uma vitória de Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Fique de pé. Lembre que você está nessa tarde aqui, recebendo essa palavra para você tomar uma atitude.